Oi, queris! Tudo bem com vocês? Como passaram o dia de hoje? Bom, eu corri muito porque tive de fazer um monte de comprinhas aqui para casa, mas estou muito feliz. Deu para comprar o tapete! Já estou com o tapete aqui instalado, depois eu mostro para vocês. Estou muito feliz com algumas coisas que eu consegui fazer hoje. Ai, aquelas pequenas conquistas, sabe? Ai, estou muito feliz. Eu queria falar com vocês sobre um assunto hoje que tenha sido recorrente em termos de perguntas e comentários que eu às vezes compreendo que tem uma má interpretação da parte de muitas pessoas. Quando a gente fala sobre eau de parfum e eau de toilette, muitas pessoas aprendem que a única diferença está na dosagem. Não é isso, gente, não é isso. Teve alguns comentários sobre alguns posts que eu fiz esses dias que dão a entender um pouco de confusão sobre esse assunto. Por isso que eu resolvi trazer hoje aqui para vocês. E a gente abre essa discussão porque isso dá, assim, dias e dias de conversas deliciosas. Conversas, não brigas, tá? A gente não quer briga neste canal, a gente não quer discussão sem sentido e sem positividade. Então, nós vamos falar aqui sobre as diferenças entre eau de parfum e eau de toilette. Começa que aqui no Brasil, infelizmente, por questões de taxas, por questões de impostos, o brasileiro, as empresas brasileiras concluíram que tinham de ter uma designação diferenciada da nomenclatura internacional, que é eau de parfum ou eau de toilette. O Brasil ama eau de toilette. E por quê? Porque na França, as eau de toilette, que começaram lá na corte de Maria Antonieta, como aquele ato de molhar o lencinho para fazer o toalete, para tirar o suor, para tirar aquele mau cheiro de muitas roupas ou falta de banho, se designou uma eau de toilette, uma água para fazer o toalete. E essa água do toalete ficou como sendo a fragrância para o dia, aquela que se usa a qualquer momento. Em geral, ela é mais fresca, ela tem uma difusão enorme. Quando você aplica, ela, por ter frescor, ela prolonga esse frescor e dá uma sensação de que dura mais, porque ela vai ser mais expansiva, ela vai difundir mais. Sabe aquele perfume que você aplica sobre a pele e enche o ar? Isso, em geral, acontece com as eau de toilette, que tem um frescor super intenso. Pode acontecer com eau de parfum? Claro, se ele também tiver frescor, pode acontecer. Em geral, as eau de toilette têm de 8 a 15% de dosagem. Acima disso, será um eau de parfum. Mas eu já vi muitos eau de parfum a 15% ou a menos e que cheirava muito intensamente, porque era compactado, tinha ingredientes extremamente ricos. E é essa um pouco a diferença entre o eau de toilette e o eau de parfum. O eau de parfum, em geral, tem maior dosagem. Tem maior dosagem. Na França, quando se lança um perfume, lançam-se o eau de toilette, ou às vezes o eau de parfum, e depois de um tempo, 1, 2 anos, tem sido cada vez mais rápido, né? Esses lançamentos um atrás do outro. Antigamente se lançava um, depois 5, 10 anos depois se lançava o outro. E às vezes, dependendo da marca, quando se acredita demais numa marca, começa a se lançar variantes muito diferenciadas. Por exemplo, aconteceu com J'adore, por exemplo, lançado em 1999, um perfume que teve várias variantes. Então, isto acontece muito correntemente na França, porque o eau de toilette
é para a toalete, quer dizer, para o dia a dia, para você usar de dia, se refrescar. Tem uma dosagem um pouco menos intensa para você poder trabalhar, para você ir às suas atividades normais, ir à escola, fazer as suas atividades do dia a dia. À noite, você usaria um perfume especial, seria um eau de parfum, que traria mais substantividade. E é aí que eu acho que a gente encontra um pouco as dificuldades de compreensão no dia a dia, principalmente aqui no Brasil. E não é culpa de ninguém, não, é culpa do mercado, porque dada essa política que existe no Brasil de cobrar taxas absurdas, impostos absurdos, se você usar nomenclaturas como eau de parfum e eau de toilette, o Brasil tem que usar o Del Colônia, o Del Perfume e assim por diante. Com isso, todo mundo fica meio confuso e tem de ficar aprendendo que Del Colônia equivale a um eau de toilette e que o Del Perfume equivale a um eau de parfum. Gente, isso é vergonhoso, mas só ocorre no Brasil. E a culpa não é das empresas, a culpa é do governo. Vocês sabem que as empresas fazem lobby, no bom sentido, para tentar mudar isso, porque é muito triste. O Brasil é um dos países que mais ama e consome perfumes no mundo. E é o único país que tem que usar esse tipo de nomenclatura. Eu soube, há cerca de uns 8 anos atrás, que a Venezuela também fazia esse mesmo tipo de arranjo, por causa das taxas e impostos. Bom, não é um bom exemplo para a gente copiar, né? Eles parece que copiaram o nosso, infelizmente. O que eu queria trazer para vocês é isso. Na França, quando se lança um perfume, em geral, quando se acha que o perfume já tem chance de ser bem sucedido, se lança o eau de parfum e depois, em seguida, 1 ano, 2 anos depois, se lança o eau de toilette, às vezes o eau de cologne. As versões de verão são muito comuns na Europa. Aliás, eu conheci pela primeira vez nos anos 90 versões de verão que eu não conhecia, o Brasil não tinha naquela época. Ou seja, dá para vocês compreenderem que muitas das coisas que a gente quer trazer e aterrissar no Brasil nem sempre são compreendidas porque a gente não pode usar a mesma nomenclatura. Imaginem Natura, Boticário, para usar a terminologia eau de parfum, eau de toilette, como se usa internacionalmente, pagariam cerca de 40% a mais de impostos. É isso que vocês estão ouvindo. Se vocês acham os perfumes caros, imaginem 40% a mais sendo pagos para que só se use essa nomenclatura. Então, acertou-se na indústria que o Brasil chamaria de Del Colônia e Del Perfume. E nós estamos bem acomodados com isso, porque já nos acostumamos. Isso não tira mérito nenhum dos perfumes. O que passa é que quando se lançam equivalentes ao eau de parfum, as pessoas esperam que o eau de parfum tenha 25% de dosagem e que cheire o dobro do eau de toilette, mas não entendem que há essa diferença de construção. Internacionalmente, quando os perfumistas criam um eau de parfum, eles não estão criando somente com dosagem maior, mas eles estão enriquecendo o fundo da fragrância, porque terá uma substantividade maior. É um perfume que irá durar mais. Aí, quando vocês pegam perfumes como Sauvage, por exemplo, de Dior, você pega o eau de toilette, o eau de parfum e o parfum, vocês vão vendo que eles vão escurecendo um pouco, ficando mais amadeirados, mais orientais, porque eles vão ficando mais quentes, nem sempre mais frescos, e por isso muitas pessoas reclamam, não tem tanta explosão, mas veja a duração sobre a pele como é. Então, entendam que um eau de parfum não necessariamente tem apenas dosagem maior, mas ele tem uma construção para que a sua duração sobre a pele seja maior.
Aí vocês têm que escolher o que vocês querem, duração sobre a pele ou vocês querem explosão, rastro, porque isso um eau de toilette pode dar para você à vontade, sendo que depois de 5 a 6 horas você repõe. Não é fácil assim? Eu acho super fácil. Eu não vejo problema nenhum nisso. Então, se vocês querem entender um pouquinho mais sobre as nomenclaturas, entendam bem isso, não é apenas uma questão de dosagem, é uma questão de modificação de ingredientes, sim. Então, eu vejo todas as vezes que eu entro na internet e busco qual a diferença entre eau de parfum e eau de toilette, dosagem, mas não é só isso não. O eau de parfum, em geral, tem muito mais custo envolvido, não só por causa da dosagem ser maior, mas também porque os ingredientes são mais ricos e tende a durar mais sobre a pele, e durar mais sobre a pele, ter uma substantividade sobre a pele, não significa explosão e rastro. Por exemplo, eu adoro Coco de Chanel, mas ele não tem uma explosão enorme quando eu passo. Ele tem uma substantividade, ele dura, cria uma aura em volta de você enorme. Mas eu não acho que, para mim, seja um perfume de rastro e nem de explosão assim que eu passo. Certamente vocês têm vários exemplos que vocês gostariam de trazer aqui e seria muito legal discutir com vocês sobre isso. Mas é um assunto que eu queria muito trazer porque há muita confusão ainda aqui no Brasil sobre isso. E pior ainda são as body splashes, as colônias, que muitas pessoas ainda comparam com as Del-colônias. Se vocês estão comprando um produto chamado colônia, saibam que a dosagem, além de baixa, tem uma construção de frescor muito alto. Não importa se ele for um amadeirado, um oriental, a saída vai ser sempre muito fresca, qualquer que seja a colônia. Exemplos disso vocês têm na perfumaria Febo, nas colônias, nas eau de colônia da Granado. Então, quando vocês aplicam, vocês veem que são uma explosão de frescor, e não importa se o perfume é amadeirado, é oriental, ele explode de frescor, porque a construção dele é um eau de colônia. Daí vocês falam, mas durou pouco na pele. Sim, dura pouco, por eau de colônia é para repor, e lembram-se que eles vêm em frascos grandes normalmente, eles não vêm em miniatura, porque como são para repor, é para você usar abundantemente pelo corpo e repor a cada 2, 3 horas, conforme você queira sentir o frescor novamente. Então, é preciso que a gente entenda essas diferenças para não cobrar das empresas algo que a gente não está entendendo direito. Então, se ainda assim, depois de todo esse papo que a gente teve, que eu acho muito curto, ficar dúvida, tragam aqui seus questionamentos para mim. Vou ter prazer em dividir com vocês, mas muito mesmo, porque eu adoro falar desse assunto. E é uma forma da gente ampliar o nosso conhecimento sem fazer cobranças para as indústrias, sem fazer comparações, porque a gente vai entender a diferença entre um eau de colônia, entre uma colônia, entre um eau de toilette e entre um eau de parfum. Eles dificilmente se comparam. Cada um, na sua característica, traz um benefício. E saibam, como eu falei no princípio do vídeo, que o Brasil adora eau de toilette por causa do frescor prolongado. Então, muitas vezes, quando eu falo que eu gostei mais de um perfume intenso, como foi o caso do Coco Mademoiselle Eau de Parfum Intense, muitas pessoas falaram, eu prefiro ainda o Coco Mademoiselle anterior, o Eau de Parfum, ele explode mais, e eu entendo perfeitamente, porque o Intense ficou mais pesado, ele dura muito sobre a pele, muito.
O Eau de Parfum também dura, mas ele tem um frescor maior, ele explode mais do que o primeiro. Então, vocês entendem essas diferenças que a gente vai aprendendo através da perfumaria francesa a analisar também os perfumes brasileiros? É assim que funciona. Então, muitas vezes, as empresas nacionais lançam Del perfumes e vocês se manifestam dizendo: ai, me decepcionei, não explode, não tem boa difusão, quando eu aplico, ele cheira menos do que um Del Colônia, eu tenho Del Colônias que cheiram mais. Porque essa explosão é própria de perfumes mais frescos. Agora, os perfumes mais noturnos, os perfumes mais para ocasiões especiais, eles não são assim explosivos, festivos, eles são mais densos, mais misteriosos, mais elegantes. E é isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês e que vocês venham aqui bater papo comigo. Vou amar. Um beijo grande, queridos.